E essa palavra tem dois objetivos. O primeiro deles é alertar a igreja de Cristo, acerca de uma das estratégias do inimigo na batalha espiritual, nos levar ao esgotamento físico e emocional, para que, quando estivermos nessa situação, ele possa intensificar seu ataque para nos derrubar. Queridos, uma das estratégias do inimigo, vamos perceber à luz da palavra de Deus, é ele nos levar, é levar a igreja a uma situação de esgotamento físico e emocional, para que exatamente nesse momento, ele possa intensificar suas ações, seus ataques, a fim de nos derrubar, a fim de nos impedir de alcançar as promessas de Deus. Precisamos nos alertar. E o segundo objetivo, queridos, é apresentar maneiras pelas quais o cristão pode conduzir a sua vida para que se torne um vitorioso na batalha espiritual. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo de número 25. Versículos 17 e 18. Eu vou estar usando a nova versão transformadora. E a palavra diz assim: nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Versículo 18. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos, que ficaram para trás, não temeram a Deus. Eu quero repetir o versículo 18. Eles os atacaram quando estavam cansados e esgotados, e feriram mortalmente os mais fracos, que ficaram para trás, não temeram a Deus. Queridos, se existe uma realidade nesse tempo, é que nós precisamos aprender a desacelerar o ritmo e encontrar um lugar de descanso em Deus. Nós podemos perceber, queridos, que de todos os princípios que nós estivemos estudando nos últimos tempos, todos eles nos levam à importância de reduzirmos um pouco o ritmo, muitas vezes acelerado demais, para que possamos encontrar um lugar de descanso em Deus. E esse texto em específico nos mostra uma das estratégias que os amalequitas, um povo estrangeiro, um povo inimigo, uma estratégia que eles usaram para atacar o povo de Deus, quando tinham saído do Egito, estavam rumo à terra prometida. A estratégia dos amalequitas foi exatamente encontrar um momento onde o povo estava completamente cansado e esgotado, para que naquele momento eles pudessem atacar. Eles não tiveram piedade. Eu falo sempre que a Bíblia é maravilhosa, porque Deus não esconde nada. Quando Ele traz um registro exatamente para nos alertar, para nos ensinar, para demonstrar o seu cuidado. E quando Ele traz isso, é incrível que Ele fala assim: ó, não se esqueçam, não se esqueçam de como os amalequitas os atacaram. Eu quero dizer, queridos, que o ataque dos amalequitas é uma figura do diabo nos dias atuais.
é uma das maneiras, uma das estratégias que no mundo espiritual o inimigo tem utilizado para atacar o povo de Deus. O seu método exatamente para nos atacar, para nos paralisar e para nos impedir de desfrutar das promessas de Deus para nós. O diabo, ele tenta nos esgotar até o ponto de exaustão, para quando estivermos nessa situação, ele possa intensificar o seu ataque para nos derrubar. Nós precisamos estar alertas com isso, queridos. Precisamos estar bastante alertas. Por quê? Porque muitas vezes o esgotamento físico e emocional é uma das realidades que nós vivenciamos. O depoimento de tantas pessoas que eu convivo no dia a dia, o senso que elas trazem: eu estou esgotado, eu estou cansado. E às vezes não é porque tem muito trabalho, às vezes não é porque tem muitas situações emocionais que estão vivenciando, que são desafiadoras, mas nós precisamos começar a entender que esse esgotamento, ele pode estar associado também a um ataque no mundo espiritual, com a intenção exatamente de nos tornarmos vulneráveis espiritualmente, para nos impedir de desfrutar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. João capítulo 10, versículo 10, vai dizer o seguinte: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus diz: eu vim para vos dar vida, e uma vida plena, uma vida que satisfaz. Mas o ladrão, que é o diabo, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir. Nós precisamos entender que ele tem uma finalidade quando faz isso. O diabo, ele está trazendo esse ataque de cansaço sobre o corpo de Cristo, para nos impedir de receber a grande colheita espiritual que Deus tem preparado para cada um de nós. Que grande colheita é essa? É uma vida plena, uma vida que satisfaz, é a vida eterna. Deus, como diz o texto, Ele veio por meio de Jesus nos dar vida, e vida plena, e vida abundante. E muitas vezes um ataque no mundo espiritual é exatamente para nos impedir de desfrutarmos dessa vida cheia de significado, cheia de valor que Deus tem para cada um de nós. Quando nós observamos o texto de 2 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele traz algumas falas importantes. Ele diz assim: olha, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Versículo 14 continua dizendo: sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. É à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso nunca
desistimos. Versículo 16: ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A vida eterna, a vida abundante que Deus tem para cada um de nós. Precisamos estar alertas, queridos, com esta realidade. Podemos sim passar por muitos desafios, aflições na nossa vida, mas precisamos estar conscientes de que nada se compara com a glória que há de nos ser revelada. Precisamos permanecer, queridos, firmados nas promessas de Deus. Precisamos inclusive nos lembrar de que Deus está fazendo muito trabalho. Deus está trabalhando lá no subsolo. Deus está trabalhando quando nós plantamos sementes no mundo natural. Muitas coisas acontecem debaixo da terra que não podemos ver. Da mesma forma, fora da nossa visão, Deus está trazendo as sementes que plantamos, a frutificação, que possamos permanecer firmados em Deus. Jesus, quando ele conta a parábola em Marcos capítulo 4, nos versos de 26 a 29, ele fala que o reino de Deus é como uma semente que é plantada, e depois de muito tempo, ela germina, gera frutos, então pode ser arrancada. Muitas das promessas que Deus tem para cada um de nós, queridos, são como sementes debaixo da terra, né? Talvez nós não vimos, não percebemos, mas está sendo gerada por Deus. Deus está trabalhando a nosso favor. Isaías 64:4 fala que não se viu Deus como nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando por cada um de nós, para o cumprimento da promessa dele, mas não podemos nos esquecer de que existe um mundo espiritual, e existe um inimigo, desejando nos impedir de participarmos dessa grande colheita espiritual. Gálatas no capítulo 6, no versículo de número 9, diz assim: portanto, não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Não podemos desistir, queridos. Precisamos manter o nosso coração firmado em Deus, entendendo que existe um ataque no mundo espiritual. Eu quero que você reflita nessa noite, como você tem vivido, qual que é a sensação que você tem trazido no seu corpo físico, e na sua mente, nas suas emoções. Será que você tem vivido momentos de esgotamento físico, emocional? Será que precisa se reajustar algumas coisas na nossa vida, para que possamos permanecer firmados? Precisamos refletir nessa noite.
quando estamos em situação de esgotamento, estamos vulneráveis. Mas podemos contar com a misericórdia de Deus. Amém. Então você diz assim: pastor, então o que nós podemos fazer? Eu quero trazer algumas orientações. A primeira coisa que nós podemos fazer, queridos, diante de situações como essa, de batalha espiritual, nós podemos manter uma atitude de coragem e confiança em Deus. Ter coragem não significa ausência de medo, mas é não se deixar vencer pelo medo. Não é ausência de desafios, mas é não se deixar paralisar por conta dos desafios. Às vezes ataques nós vivemos a todos os momentos, mas confiando em Deus e recebendo dele a coragem necessária, podemos prosseguir, podemos avançar, podemos não nos paralisar, porque confiamos que Deus está conosco. Deus, ele traz uma instrução para o povo quando está no deserto. Deuteronômio capítulo número 20, ele ensina como lidar com situações de batalha. Vamos lá para esse texto. Deuteronômio capítulo de número 20, os primeiros versículos, ele diz assim: olha, quando saírem para lutar contra seus inimigos, e enfrentarem cavalos e carros, e um exército maior que o seu, não tenha medo. Quantas vezes nós dizemos assim, né? Eu estou lidando com uma situação que eu acho que eu não consigo, é maior do que eu. Todos os dias lidamos com enfrentamentos que são grandes, são desafiadores, mas o texto continua dizendo: o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando se prepararem para a batalha, o sacerdote virá à frente e falará aos soldados, dirá: ouçam, homens de Israel, ao saírem hoje para lutar contra seus inimigos, sejam corajosos, não tenham medo, nem apavorem, nem tremam diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele lutará contra seus inimigos em seu favor e lhes dará a vitória. Quando nós entendemos, queridos, que situações de enfrentamento espiritual, batalha espiritual, podem chegar na nossa vida, eu quero dizer que talvez situações como essas já estejam até acontecendo. Nós podemos ter a confiança e a coragem de que Deus, o nosso Deus, Ele está cuidando de nós, e é o nosso Deus que vai à nossa frente. É Ele que nos livra, é Ele que nos concede vitória, e não importa o tamanho do gigante, o tamanho dos problemas, podemos confiar que o nosso Deus, Ele estará conosco em todos os momentos. Isaías capítulo de número 41, no versículo 10, diz assim: não tenham medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. No versículo de número 13, diz assim: pois eu o seguro pela mão direita, eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha medo, pois estou aqui para ajudá-lo. Nós precisamos estar alertas de que existe uma batalha espiritual, mas precisamos estar confiantes de que temos um Deus que sempre estará conosco, que nunca nos deixará,
que jamais nos desamparará. E é essa confiança que nos faz manter a coragem em meio aos grandes desafios. As pessoas perguntam: como você consegue passar por situações como essa e permanecer firme? Como que você consegue passar por situações tão desafiadoras e permanecer firme? Nós podemos com muita convicção declarar que passamos por isso porque temos um Deus que vai à nossa frente, e se Ele está conosco, não precisamos temer mal algum. A sua mão poderosa nos sustentará. Essa é a confiança que precisamos trazer, queridos. Mas é importante que venhamos entender que ter um coração corajoso não significa que devemos ser rudes, duros o tempo todo. Tem gente que pensa assim, né? É possível ser manso e ser forte ao mesmo tempo. Precisamos entender que na batalha espiritual precisamos ser mansos e dóceis com as pessoas. Efésios capítulo 6, no versículo de número 12, ele nos ensina um princípio muito importante que precisamos levar para a vida, queridos. Efésios 6,12 diz assim: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades no mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas, e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. O que nós entendemos aqui, queridos, que a nossa luta não é contra pessoas. Então, como me posicionar na batalha espiritual? Como me posicionar como alguém corajoso? É entendendo que a minha luta não é contra pessoas. E não importa qual seja a batalha que você esteja enfrentando ou venha enfrentar, ela nunca será contra pessoas. Por isso precisamos entender que diante da batalha, o nosso alvo de coragem não deve estar centrado nas pessoas. Eu quero trazer um alerta a mais, queridos. O Espírito Santo é muito dócil, manso e sensível. Sabia disso? A palavra diz isso. Inclusive, se formos ásperos, duros, grosseiros com as pessoas, inclusive, podemos facilmente ofender o Espírito Santo. Sabia disso? Por que eu estou dizendo isso, queridos? Muitas vezes, diante de situações de conflito, batalha espiritual, momentos que a gente sente esgotado de todas as formas, a tendência é deslocarmos esse esgotamento físico, emocional nas pessoas. Ficamos agressivos, queremos pagar com a mesma moeda, mas nós precisamos nos lembrar a quem nós servimos. Nós servimos a um Deus que é sensível às pessoas, que ama as pessoas e nos ensina a amar, não é? E o texto de Efésios capítulo 4, no versículo 30, ele mostra tão claramente isso, queridos. Efésios 4, 30, ele diz assim: olha, não entristeçam o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se
de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. A gente, como bons batistas que somos, entendemos que a palavra explica a palavra e o contexto diz tudo. E quando nós lemos, para não entristecermos o Espírito Santo, entendemos que no próximo texto ele faz menção exatamente como lidamos com as pessoas do nosso dia a dia. Nós podemos entender, queridos, que como lidamos com as pessoas do nosso dia a dia vai interferir diretamente na ação do Espírito Santo em nós. Na batalha espiritual, ser corajoso não é enfrentar as pessoas com grosseria, pelo contrário, é entendermos que a nossa luta não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual, contra principados, potestades, domínios espirituais das regiões espirituais, que precisam ser combatidas. E aí sim, somos mansos e dóceis com as pessoas, mas somos fortes e corajosos contra o inimigo no mundo espiritual. Amém? Nós estamos sendo encorajados, queridos, pelo Espírito Santo nessa noite, a estarmos firmes contra as estratégias do inimigo. Precisamos ser corajosos, fortes, decisivos contra o diabo e o mundo espiritual, porque ele é assim conosco. 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, esteja atento a esse texto. Olha o que ele diz. E é engraçado, né? Porque muitas pessoas esquecem que o mundo espiritual existe. Às vezes seguimos tanto o natural que esquecemos do espiritual. Não podemos. Por isso precisamos nos alertar. Olha que Pedro nos ensina nesse texto: estejam atentos. Estejam atentos. Tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem é o inimigo? O diabo. É a Bíblia que está dizendo. Pedro nos instrui claramente: o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. O mundo espiritual existe. O mundo espiritual, queridos, é uma verdade. Eu quero dizer uma coisa: quando você estiver vivenciando situações de batalha espiritual na sua vida, lembre-se disso. A sua luta não é contra pessoas, nunca será. Ah, mas aquela pessoa do trabalho é assim, assim. Sua luta não é contra ela. Lá na família as pessoas são dessa forma. Sua luta não é contra a sua família. Mas como? Não é. Quando nós entendemos essa revelação da paz do Espírito Santo, queridos, nós passamos até a orar mais. Nós passamos até a jejuar mais. Nós aprendemos até a batalhar mais no mundo espiritual, queridos, clamando ao Senhor. Sabe por quê? Porque é assim que a palavra nos ensina. Precisamos estar atentos. Quantas pessoas hoje estão despercebidas dessa verdade? Precisamos manter o nosso coração corajoso e confiante em Deus e no seu poder para nos livrar de todo o mal. Segunda coisa que precisamos fazer, queridos, precisamos lutar contra os pensamentos contrários que procuram dominar a nossa mente. No ambiente de batalha espiritual, queridos, a nossa mente muitas vezes é alvo de muitas setas inflamadas do maligno,
que chegam para nos desanimar, para nos atormentar, para minar as nossas forças emocionais. E muitas vezes esses pensamentos chegam provenientes de palavras que foram ditas, de situações que aconteceram, e muitas vezes a nossa mente pode estar completamente atormentada. Mas eu quero dizer uma coisa: nós precisamos aprender a lutar no mundo espiritual contra os pensamentos que querem chegar para minar a nossa fé, para nos fazer perder de vista a sensibilidade do Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Precisamos lutar contra os pensamentos disfuncionais, que muitas vezes querem chegar para atormentar a nossa mente. Pensamentos como: eu sabia que não iria conseguir, ninguém gosta de mim, nada que eu faço vai dar certo, nunca serei feliz, não tem jeito mais para mim, Deus se esqueceu de mim. Pensamentos de promiscuidade, pensamentos de maquinação do mal, pensamentos que precisam ser completamente aniquilados, retirados da nossa mente. E quero dizer uma coisa: pensamentos precisam ser retirados com muita força, com um querer muito grande da nossa parte. Eu estou dizendo isso, queridos, porque precisamos estar atentos, porque muitas vezes um pensamento que entra atormenta a nossa mente por dias. Uma palavra dita, uma situação. O Espírito Santo de Deus está nos alertando por meio da sua palavra nessa noite, que precisamos lutar contra os pensamentos contrários, para que possamos alcançar, queridos, vitória no mundo espiritual. Filipenses capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo nos instrui a recebermos novos pensamentos. Olha o que ele diz: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Se queremos ser vitoriosos, queridos, precisamos escolher os pensamentos que ficam. E às vezes precisamos dar uma ordem para a nossa mente: para de pensar isso em nome de Jesus. Nós podemos dar uma ordem aos pensamentos: eu rejeito esse pensamento autodestrutivo da minha mente em nome de Jesus. Eu não aceito que ele permaneça, eu não aceito que ele fique, porque a minha mente, ela foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Eu recebo novos pensamentos admiráveis, pensamentos verdadeiros, pensamentos de admiração, dignos de louvor. Nós precisamos nos posicionar. Fulano falou de mim, mas fulano é assim, é assado, e aquela coisa vai criando uma bola de neve, não é? Às vezes a pessoa nem falou, olhou com cara feia para mim, e a gente vai criando situações que não existem. Às vezes a pessoa faz algo e nem tem a intenção de nos prejudicar, e muitas vezes temos o hábito de levar aquela situação para o lado pessoal, como um ataque pessoal, e muitas vezes alimentamos isso, e pensamentos como esses, queridos, tendem a nos levar muito distante da vontade dos planos de Deus para a gente. Precisamos nos livrar. Eu quero fechar dizendo, queridos, que
quando o inimigo atacá-lo em tempos de fraqueza ou cansaço, avive sua coragem, reúna suas forças e levante-se contra ele com a verdade da palavra de Deus, porque a palavra é poderosa para vencer o inimigo. Por isso temos que conhecer a palavra. Jesus, ele venceu o inimigo com a palavra, e nós podemos dizer, como Isaías 54:17, toda arma forjada contra mim não prosperará, e toda língua que ousar contra mim em juízo, Deus a calará. Que coisa boa. Salmos 91:7, caia 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não terei medo, porque Deus estará comigo, sua vara, seu cajado me protegem. Salmo 23:4, nenhum mal me sucederá, nenhuma praga chegará em minha casa. Salmos 91:10, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Salmos 27:1, Deus dará ordem a seus anjos para que me protejam aonde quer que eu vá. Salmos 91:11, Deus estará comigo todos os dias, até os fins dos tempos. Mateus 28:20. Que possamos, queridos, diante de situações de batalha espiritual, de conflitos que possamos enfrentar no mundo espiritual, permanecermos corajosos e confiantes em Deus, lembrando que nunca será uma luta contra pessoas. Com pessoas temos que ser mansos, dóceis, porque é assim que o Senhor nos ensina, mas corajosos e fortes no mundo espiritual. Possamos lutar contra os pensamentos que querem travar a nossa mente. Declare: a minha mente está limpa e ela pertence ao Senhor. Declare: a minha mente, ela está lavada pela boa obra do Espírito Santo em mim, limpa completamente, aberta para receber as revelações do Senhor, para receber a bondade de Deus e a sua excelência, e acima de tudo se levante com o poder da palavra de Deus. Pesquise os melhores versículos, guarde eles, decore-os e declare sobre sua vida. Você verá como você, com a ajuda de Deus, é capaz de vencer toda a batalha espiritual. O mundo espiritual existe, mas não precisamos temer, porque Deus está com a gente. Amém?